porque eu já mudei de profissão, é uma coisa assim grandiosa, né? Então, se eu fosse bancário, por exemplo, foi a minha primeira profissão, já não seria mais nada hoje, porque eu não sou bancário, meramente um cliente. Mas a grande verdade é que a profissão é a nossa maneira de nós sermos úteis às outras pessoas. O país China é o mais populoso do mundo ainda, e lá se fala um idioma que não é o chinês. Qual é? Mandarim. Muito obrigado, muito obrigado. O mandarim tem ali os ideogramas, e o ideograma para a palavra trabalho em mandarim, trabalho, aquele desenho, aquele ideograma, tem a filosofia que significa exatamente facilitar a vida do outro. Eu já quero aqui agradecer a vocês pela concentração que estão tendo para conseguir captar o que eu estou dizendo aqui e não o que está sendo dito na sala ao lado. Essa concorrência é muito saudável, para que eu também me desenvolva. Concentração é tudo na vida, né? Então, nós temos a profissão como sendo a nossa maneira de sermos úteis ao maior número possível de pessoas. Agora vem a questão que eu vou colocar para vocês. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é? Hoje. Você disse hoje? Você é aqui de Guarulhos? É guarulhense? Você tem um sorriso muito bonito, viu? Uma mulher muito linda. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, sim, é Lisboa. Maravilha. A dona Rosana fez aniversário ontem. Ah, não é para falar. Desculpe. Então, o dia mais importante da sua vida, alguém acha que é outro dia que não seja hoje? Alguém pensa de maneira diferente da dona Rosana? A Elaine pensa diferente. Qual é a sua teoria? Não, foi com essa que eu tive o dia inteiro de ser muito feliz. Deve ser muito relaxado. Então, mas pode ser hoje? Pode ser. Pode ser? Vai deixar para ser feliz amanhã? Não? Então ficamos com o dia de hoje. É o dia mais importante da nossa vida. Houve um dia que eu estava apresentando evento aqui no Adamastor, e aí, sabe quando acontece algum episódio? Quem apresenta evento sabe disso, Jéssica? Acontece alguma coisa e te falam, vai lá enrolar um pouquinho. E aí eu peguei e fui enrolar. E ao chegar lá, eu falei, o que eu falo, o que eu não falo? Perguntei isso, qual é o dia mais importante? E aí um homem lá atrás falou assim, eu acho que é o dia que eu nasci. E eu falei, empate técnico com o dia de hoje. Mas eu continuo achando, eu não quis deixar o moço triste, mas eu continuo achando que o dia de hoje é o único que eu tenho a possibilidade de alterar. O dia em que eu nasci, esse já faz parte do passado, nada mais poderá ser feito quanto a ele, a não ser honrá-lo, valorizá-lo, porque estamos aqui. E a outra pergunta, como é que você começa o seu dia? Levante o braço, por favor. Quem começa dizendo, ah não, já deu a hora, não é possível, eu quase não dormi e já tem que levantar dessa cama quentinha, não é possível. Quem diz isso? Quem levanta o braço? Quem assume? Ninguém? Tem hora que acontece isso? Pra mim nunca mais. Não. Lá atrás não tem? Tempozinhos, tempos de outrora, acontecia, né? Daí aquela situação que você acorda às 3 da manhã e tem que levantar às 5 e começa já a fazer a contagem regressiva, né? Faltam 2 horas. E aí não dormir nos próximos 5 minutos, aí só 1 hora e 55. Isso é medonho, realmente. Então todos aqui acordam com alegria, satisfação, gratidão por mais um dia. Parabéns, parabéns. Então começamos muito bem a nossa conversa de hoje. Próximo passo, nós vamos tratar aqui do tempo cronológico. Estão todos vendo ali um relógio bastante moderno, um despertador de última geração. Sim, é desses que eu gosto. É desses que eu gosto, porque não tem a função soneca. A função soneca é um perigo, não é verdade? Porque você vai dizendo ao seu subconsciente, eu prefiro continuar deitadinho aqui, mas esses 10 minutos, tempo sagrado.
Tempo de Deus. Mas a verdade é a seguinte, que nós temos, e os gregos nos auxiliam muito nesse contexto, dois tempos, dois tipos de tempo. Passuma sabe disso. É o tempo Cronos e é o tempo Kairos. Kairos. Todos ouviram o tempo Kairos? Tudo bem? Mas vamos rapidamente comentar aqui. Tempo cronológico, Cronos é esse mesmo do relógio. Esse que nós começamos às 5h13. Foi isso? Começamos às 17h13 em Guarulhos. Agora quero ser um favor, querido Jerônimo, José Roberto Jerônimo, acadêmico. 17h30, o que indica que já lá se foram 17 minutos para ver. 18. Muito bom. E é bom que a professora Rosana de matemática me orientou, então eu vou fazendo contas assim, sem calculadora. Já conhecia. De tempos a esta parte, 23 anos. Voltando aqui então, Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Esse não tem nada a ver com o tempo cronológico. E eu citaria como exemplo exatamente a segunda edição da Bienal do Livro de Guarulhos, que estava prevista para 2020. José Augusto Pinheiro lançou em fevereiro, dia após dia, Disciplina e Gratidão. Tinha palestra marcada para aquela ocasião, no dia 1º de abril, acredite, dia 1º de abril de 2020, e também estava prevista a minha participação com Gustavo Loyola Brandão. Eu seria a pessoa que iria apresentá-lo, e eu sou fãzão dele. Mas não era para ser tempo Kairos, tempo de Deus. Não dá, não deu, vamos olhar para frente. Então vamos lá. Tempo cronológico, é sobre esse que nós vamos tratar hoje. Tempo cronológico. É um dos 3 pontos. Então estou vendo aqui a câmera que está vinculada a esse tripé, tá? Sobre o tripé. Então a nossa palestra vai obedecer o tripé do tempo, da disciplina e da gratidão. Começando pelo ponto do tempo, que é o bem mais precioso, escasso e democrático que existe. Realmente Deus caprichou nisso, porque no mundo em que nós temos tantas diferenças, o tempo é democrático. Esse aí, por uma questão de isonomia, todos nós temos 24 horas por dia. É algo escasso, é algo intransferível, graças a Deus. Porque senão muita gente estaria mesmo vendendo o seu tempo. Pode vender força de trabalho, mas tempo não dá. Tempo não dá. Nós temos 24 horas no dia, nós temos 1.440 horas, nós temos 86.400 segundos. Como é que nós usamos isso no nosso dia a dia? Faz toda a diferença no resultado final. Cada um no seu ritmo, mas com foco pleno e tempo de qualidade ao lado da família. Esse é o nosso grande objetivo. Me permitam aqui dar uma olhadinha rápida na cola, porque estamos na van premiere dessa palestra, e que eu queria dizer exatamente que Dale Carnegie, alguns aqui devem conhecê-lo. Dale Carnegie escreveu 2 obras muito famosas, além de outras tantas não tão conhecidas. Mas uma delas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se conhecem essa. Dale Carnegie escreveu essa obra, mas escreveu também Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. A Suma conhece, Jerônimo também. 31 capítulos de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E o primeiro capítulo é fantástico. Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. É incrível, é impressionante isso. Quer dizer, viva o hoje. Viva intensamente esses 86.400 segundos que Deus te concede toda madrugada, né? A partir da 0 hora, Ele vai conceder esse período. Nós temos, e nisso eu me inspirei na Dona Rosana, viu?
Nós estamos vivendo ainda na terceira dimensão, aqui no plano físico. Nós ainda somos seres de terceira dimensão. Na terceira dimensão, nós temos 3 grandezas. Quais são? Comprimento, largura e profundidade. Mas eu diria que existe uma 4ª grandeza na terceira dimensão: pagar boleto. Essa não tem jeito, né? Está aqui, está pagando boleto. Aí nós temos a 4ª dimensão. A 4ª dimensão é eminentemente espiritual. Então, quando nós estamos meditando, estamos em silêncio, introspectivos, nós estamos vivendo em 4ª dimensão. E aí, inspirado pela professora e esposa Rosana, 5ª dimensão é um grande objetivo. É quando o tempo e o espaço já não são mais importantes e realmente você vive o eterno. Enquanto a gente não chega lá e continuamos, enquanto nós continuamos aqui na terceira dimensão, então nós temos que trabalhar com esse tempo cronos. Quais são exatamente as 3 etapas? O passado, o presente e o futuro. Esses são os 3 tempos disponíveis. Dá para dizer que viver intensamente hoje é estar completamente focado no presente? Alguém diria que sim? Que dá para viver totalmente no presente, ignorando as lições do passado, dizendo nada do que eu vivi ou observei foi importante neste momento, não tem nenhum significado? Por outro lado, nós podemos viver tão intensamente o tempo presente que não vamos planejar o que faremos amanhã, a viagem que está marcada para daqui a um mês, ou o nascimento do baby, que está chegando aí, futuro netinho, quem sabe? Realmente nós temos que dividir a nossa atenção entre o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Mas como fazê-lo sem que exista uma forma assim, equilibrada de fazer isso? Mário Sérgio Cortella nos oferece sempre uma analogia muito interessante, a metáfora do veículo, do carro. O carro em movimento, você tem ali, você está percorrendo o tempo presente, mas a verdade é que o tempo presente está sempre em movimento. Você não está no tempo presente porque na frase está no tempo presente você já deixou para trás uma série de letras e palavras, e a verdade é que o tempo presente é uma linha que não para. Então como é que você pode se basear nisso, dizer eu só vivo o tempo presente? Está dirigindo o carro, você tem aquele para-brisa que te mostra quais os passos futuros, e você tem um pequeno retrovisor que te dá a noção do que ficou para trás. Mas dá para tirar o retrovisor do carro e falar assim, eu vivo bem sem isso, eu posso dirigir sem o retrovisor? Alguém faria uma loucura dessas? Na verdade, é fundamental que de vez em quando olhemos para trás. Realmente nós temos que nos basear nas lições aprendidas no passado e também olharmos para frente, planejando o tempo futuro. Steve Covey escreveu também uma obra grandiosa, e aí quem conhece vai completar o nome do livro, né? Os 7 hábitos, quem sabe? Os 7 hábitos, esse é do Steve Covey. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse livro, grandioso também, já tive a oportunidade de estudá-lo. Querido Padre Chico, seja bem-vindo, vamos entrar, a sua bênção. E muito importante, ele também vai ser empossado no próximo sábado, às 20 horas, aqui no Auditório Amarelo. Ele que está tomando posse de uma cadeira da Academia Guarulhense de Letras. Então vamos chegando, Mora Alves, muito obrigado. Venham. Tudo bem? Satisfação. Muito obrigado.
Steve Covey escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Há um capítulo dedicado exatamente a priorizar o que é mais importante. Então, priorize o que é mais importante em alguns capítulos. E aí Steve Covey diz o seguinte, que nós devemos estabelecer quadrantes e que o segundo quadrante tem ali o que nós devemos fazer, que é importante, mas que não é urgente. É estranho dizer isso. Poxa, se não é urgente, eu não vou fazer agora. Esse é o problema. Porque nós normalmente deixamos as coisas para a última hora. Normalmente é assim que funciona. Aquele verbo que é uma palavra bem feia, mas que tem sido muito utilizada, que é procrastinar. O que é procrastinação? É preguiça? Não é. Procrastinar é deixar o que é importante para depois. Então, tem uma pessoa que modificou aquela frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa todos conhecem? Diz que o lema do procrastinador é: não deixe para depois de amanhã o que você pode fazer amanhã, ou deixe, né? E aí fica uma confusão danada, porque as coisas simplesmente não são realizadas. E nós vamos acabar apagando incêndio. Fazendo o que é importante agora, nós vamos evitar muitos problemas. E esse quadrante 2, que o querido Steve Covey, saudoso inclusive, ele era mormon, Steve Covey estabeleceu ali que nós devemos ficar focados nesse quadrante 2, realizando aquilo que é importante, mas que não é urgente. Voltando para a colinha aqui. Maravilha. Então, como é que nós sabemos o que é importante, mas ainda não é urgente? Aí nós vamos para algo bem prosaico, algo bem simples, que é a lista de coisas para fazer. A listinha de coisas para fazer precisa ter um critério muito racional, não só emocional. Não é fazer aquilo que nós desejamos tanto, é fazer aquilo que de fato é mais importante. Então nós vamos eleger seis tarefas que são as mais importantes na nossa listinha e vamos procurar fazer uma de cada vez no primeiro horário, de maneira que, no menor prazo possível, nós estaremos tranquilos e que aquilo que realmente é importante foi realizado. Feito de manhã, à tarde nós vamos abrir espaço até para planejar o futuro e até para eventualmente apagar algum incêndio que pode acontecer. Sempre poderá ocorrer um imprevisto. Quem sabe quem foi José Eugênio Soares? Jô Soares, alguém disse? José Eugênio Soares, 5 de agosto de 2022, terminou a sua missão. Grandiosa missão, por sinal. 84 anos aqui na Terra. E eu assisti esses dias, talvez no dia seguinte ao falecimento dele, uma entrevista na qual ele disse o seguinte, ao ser indagado sobre medo da morte. Jô, você tem medo de morrer? E ele disse, não, não tenho. Porque a morte faz parte da vida e todos nós passaremos por esse processo. E tem medo de alguma coisa? Tem. De ser improdutivo enquanto eu estiver vivo. Então, realmente vale a pena refletir muito sobre essas palavras, porque está dentro do contexto do tempo, da valorização do tempo, que nós fazemos aquilo que de fato é mais importante, sendo produtivos no nosso dia a dia. Muito bem. Mudando o slide. Aí. Próximo ponto é a disciplina. A disciplina, nós colocamos lá equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual para beneficiar a família. Hábitos e organização da nossa vida, planejando e priorizando. Então, vamos lá.
A palavra disciplina, quem diz que tem disciplina aí? Quem tem? Autodisciplina. Coisa linda, né? A palavra disciplina, obrigado, Gentilícia. A palavra disciplina tem como radical exatamente o mesmo, né? A mesma origem da palavra discípulo. Discípulo. Disciplina, discípulo. Quem é discípulo, Valdir? Segue o líder. Não é verdade? Então, foi assim com 12 personalidades muito simples do início da era cristã, que resolveram seguir um moço que era pescador de homens. Então, os seguidores de Jesus receberam o nome de discípulos. São seguidores. Esses discípulos, depois que Jesus partiu, tornaram-se apóstolos. E qual é a diferença? Apóstolo significa mensageiro. Então, discípulo é esse seguidor, essa disciplina que é fundamental. A disciplina, de fato, é o caminho para esse equilíbrio físico, mental e espiritual, que beneficia a nossa amada família. E tudo isso é obtido por meio de hábitos. Vamos tratar um pouquinho desse tema hábitos. Og Mandino escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo. Quem leu O Maior Vendedor do Mundo, não sendo vendedor no dia a dia? Ato falho. Todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Então, Og Mandino escreveu uma obra dizendo exatamente o seguinte, já no primeiro pergaminho, são 10 pergaminhos que foram oferecidos a um vendedor maravilhoso da obra. Disse o seguinte: formarei bons hábitos e serei escravo deles. Formarei bons hábitos e serei escravo deles. E o hábito é algo tão forte, é algo tão significativo, que eu vou trazer aqui o início, que corresponde a 50 páginas, e professor, eu vou resumir, fique tranquilo, as primeiras 50 páginas do livro O Poder do Hábito. Esse livro, que me foi presenteado pela querida Camila, no dia 5 de fevereiro, quando eu fiz aniversário, ela me presenteou, Solange, e eu tive a oportunidade, então, de ler essa obra, e recomendo. Por quê? No primeiro capítulo, nessas primeiras 50 páginas, é contada a história de um homem que estava jantando com a esposa. Você leu? Não? Alguém leu aqui O Poder do Hábito? Não. O homem estava jantando com a sua esposa, ele já estava aposentado e, na sua vida profissional, foi um cientista da NASA. Então, uma figura de muito respeito. Mas estava lá, jantando tranquilo com a esposa, e ela disse assim para o marido: querido, neste fim de semana, Michael virá jantar conosco. Quem era Michael? O filho mais velho. E esse senhor, de nome Eugene Pauli, foi um caso médico muito estudado. Eugene vira-se para a esposa e pergunta: quem é Michael? Ela, julgando que ele estivesse brincando, dizendo: aquela criança que chegou para nós ainda recém-nascida e que nós cuidamos até se tornar adulto e seguir seu caminho. E aí Eugene olha para ela e fala: mas de quem você está falando? Bom, a verdade é que Eugene Pauli estava tendo ali um problema muito grave de saúde no seu cérebro, que culminou com a perda completa da memória. Veja que interessante isso. Foi um caso médico, moço, muito estudado. Ele, então, perdeu completamente a sua memória, ficou meses hospitalizado, tomou muito medicamento, até que um determinado dia ele volta para casa. E a esposa se lembrou que ele gostava de assistir TV. Colocou o marido na sala, ele ficou lá sentadinho no sofá, como sempre fazia.
ela foi até a cozinha para preparar alguma coisa para ele. Quando voltou, minutos depois, ele não estava lá. Bateu o desespero na mulher, que a princípio procurou o marido em casa. Depois foi procurar na vizinhança. Mas a família morava num daqueles condomínios, a Rosana conhece isso, condomínio de casas iguaizinhas. E aí fala assim, Deus do céu, como é que ele vai voltar? Então a esposa começou a bater de porta em porta e a anunciar que o marido havia se perdido, que ele estava sem memória e tudo mais. E 15 minutos depois, desesperada, ela volta para casa e ele está lá de novo sentadinho diante da TV. E qual foi a conclusão a qual se chegou? Que o hábito arraigado é mais forte do que a memória. Isso é muito sério. Por que a gente escova os dentes desde a tenra idade? Por quê? Porque o pai e a mãe orientaram, mas tudo teve uma origem, enquanto não havia pasta de dentes. Então é um outro capítulo do livro O Poder do Hábito. Então vale a pena realmente observar isso. E para finalizar esse ponto, que é muito significativo dos hábitos, nós temos o livro Milagre da Manhã. Alguém já leu o Milagre da Manhã e praticou o Milagre da Manhã? Do Harold. Alguém? Lá ele diz que o hábito obedece a 3 etapas. A primeira delas é a fase dos 10 primeiros dias, quando essa mudança é insuportável. A segunda parte do 11º ao 20º dia, quando se torna desconfortável. E por fim, quando o hábito está praticamente conquistado, e muita gente diz que com 21 dias já é possível, mas ele ainda não está arraigado. Então precisa de 30 dias, segundo Harold. 30 dias. E aí você se torna imbatível. Conquistou mais um hábito. E como diria Ortman Dill, que seja um bom hábito, para que nos tornemos escravos dele. Aí nós temos aqui alguns hábitos. E eu vou pedir a gentileza para vocês participarem, me dizendo se você tem esse hábito. Levantar cedo. Com alegria. Meditar. Quem medita? Quem medita logo cedo? Passuma, vem meditando. Solange, Elaine, bem? Dulce, a Rosana. Professor, está meditando? Nome do irmão? Jefferson. Obrigado, Jefferson. Também o padre está meditando. Oração também vale. Maravilha, viu? Muito obrigado. Aí nós temos também hábito da leitura. Leitura. Quem tem? É bom ler, né, Valdir? É bom ler. Você lê? O tempo todo, né, Valdir? Lê e escreve. Lê e escreve. E aí eu tenho uma situação muito interessante para expor para vocês, que normalmente nós, quando não temos ainda o hábito da leitura, imaginamos que o tempo disponível não é suficiente. Então, o Harold diz o seguinte: levanta um pouco mais cedo. 15 minutinhos, 20 minutos. E se você dedicar esse tempo à leitura, uma leitura de qualidade, e chegar ao número de 10 páginas por dia, você lerá, ao final de um ano, 3.650 páginas. Dividido por 200, costuma dar 18. 18 livros em um ano. Valdir Carleto, que é um leitor voraz, costuma ler 18 livros no ano, Valdir? Não? Eu adoro ler também, mas tenho, assim, quase certeza absoluta que não leio 18 livros no ano. Será que eu leio, né? Não leio, né? 10 páginas por dia são suficientes para você chegar ao final do ano e no Réveillon fazer o balanço dos 18 livros lidos. Maravilha, né? É uma ideia. É uma ideia. Aí nós temos também o hábito da visualização, de você sempre dar aquela paradinha, medita e tal, e visualiza o seu futuro, alguma coisa que você quer muito, dedica ali um minuto visualizando,
Porque para o nosso subconsciente não há separação de tempo, não sabe distinguir o que é presente, o que é passado e nem futuro. Então, se nós estamos ali visualizando, ele entende que aquilo já é real. E aí deixa que no tempo Kairos a coisa vai acontecer. Maravilha. Nós temos ainda exercícios físicos. Quem pratica exercícios físicos diariamente? Sim? Maravilha. Um testemunho pessoal aqui. A pandemia me fez caminhar todos os dias alguma coisa como 5 quilômetros. Vocês devem lembrar uma campanha que dizia assim: fique em casa. Alguém lembra? Maravilha. Eu comecei a pensar assim: eu vou ficar em casa, não vou virar uma bola. Então eu vou, mesmo que de máscara, sair caminhando pelo meu bairro, Vila Galvão, e comecei então a percorrer uma coisa como 5 quilômetros. E graças a Deus, depois de 2 anos e meio aproximadamente, não só a dona Rosana me elogia sempre dizendo que eu estou mais esbelto, como também os números que aparecem no exame de sangue têm deixado o médico bem mais feliz. A última vez que eu fui, ele falou assim: não tem nada para fazer, só foi ticando assim. Eu falei: opa, que presente, hein? Tudo a partir da simples caminhada. Maravilha. E por fim, pronunciar boas palavras. Todos aqui devem conhecer o experimento do cientista japonês Matsumo Emoto. O Matsumo até publicou sobre isso, não foi, Matsumo? Matsumo Emoto, no ano de 2006. Alguém aqui sabe da história do arroz? O que ele fez com arroz, assim, 3 potes? Não? Helene, não? Então, rapidamente, ele cozinhou arroz, colocou em 3 potes de vidro transparentes e aí tampou. Verbo tampar quando tem tampa, né? É isso, professor Pedro Russo? Está correto, né? Se não tem tampa, é tapar. É isso? Muito bom. E aí então ele colocou um rótulo assim: amor, em um dos vidros. No outro ele colocou indiferença. E no terceiro ele escreveu a palavra ódio. Mas não satisfeito, diariamente ele abria cada um daqueles recipientes, e onde estava escrito amor, ele dizia palavras positivas para aquele arroz. Onde estava escrito indiferença, ele fazia assim. E onde estava escrito ódio, ele dizia palavras feias. E depois de 10 dias, o resultado é impressionante. O arroz do ódio estava podre, o da indiferença bem próximo a isso, e o arroz que recebeu palavras positivas continuava do mesmo jeito. Lindo, né? Pega o experimento, pode fazer em casa a partir de amanhã. Muito bem. Levantem-se por gentileza. Agora todos, hein, por favor, porque nós vamos fazer um exercício importantíssimo de autoestima. Conta-se a história de um homem que estava completando 60 anos. Ele estava muito reflexivo durante o dia, tantos problemas de dia a dia, e ele, ao chegar em casa, já à noite, estava tudo escuro. Qual o primeiro pensamento dele, Valdir? Não paguei a conta de luz. Mas ao entrar na casa, ele ouviu de todos que lá estavam escondidos: surpresa! A luz se acendeu, foi aquela festa, aquela algazarra. Querido, parabéns para você, seu aniversário, coisa linda e tudo mais. Ele ali todo sem graça, né? Até que alguém falou assim: querido, diga alguma coisa, discurse para nós. E tudo que ele pôde dizer foi: estou velho. E alguém emendou: e sábio, porque você rezou a vida inteira, você sempre foi temente a Deus. O que você pedia para Deus, meu querido? Conte-nos hoje. Ele disse: quando eu era novinho, moço,
achava que podia fazer muita coisa, então eu pedi a Deus para que me ajudasse a mudar o mundo. Com o tempo eu percebi que era uma tarefa muito grande. E aí, já casado, com filhos, comecei a orar pedindo a Deus para que me ajudasse a mudar a minha família. E o tempo mostrou que, uma vez mais, eu também não seria capaz dessa obra. Então, hoje eu rezo pelo que eu deveria ter rezado desde o princípio, que é pedir a Deus para que me ajude a mudar a mim mesmo. Por favor, mão direita no ombro esquerdo. A mão esquerda no ombro direito. Dá um abraço bem gostoso aí. E diga: eu me amo. Eu sou a única pessoa que pode mudar o meu destino. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem sentar-se, porque agora nós vamos tratar do aspecto final, que é a gratidão. Aí está. A gratidão. Para fechar o tripé. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. É a memória do coração. Essa é bonita, né? Gratidão é a memória do coração. É a base da inteligência espiritual. Tem uma passagem bíblica que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que é maravilhosa, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dar graças é agradecer. A Márcia Luz é uma conferencista, estudiosa na arte da gratidão, e ela diz o seguinte, que agradecer quando alguém nos beneficia não é gratidão. O que é? Educação. Olha, muito obrigado, hein? Você me ajudou em tal coisa, maravilha. É educação. Chegar para o Pai do céu e agradecer as bênçãos, também, segundo Márcia Luz, não é gratidão, mas oração. O que é gratidão, então? Gratidão é um estado de espírito que enxerga benefícios em tudo e em todos. Então, é uma mudança de ótica. Ou seja, quem agradece, a graça desce. A palavra maravilhosa, né? Agradecer significa que a graça vai descer. E o oposto da gratidão, o que é? É a reclamação, é a insatisfação. Verbo clamar significa pedir. Pedir. E se você reclama, você pede 2 vezes, no mínimo. Nós estamos sintonizados na gratidão? E aí eu tenho aqui, falhou a parte técnica, bem, por gentileza, dentro dessa mala tem algo que você me presenteou, na parte da frente. Não vou dizer o que é, não é. Aqui, isso. Pega lá embaixo, vamos ver. Dona Rosana me presenteou, não é a caneta, também não é esse, será que está aqui? Não? É só um pouquinho. O que significa isto? É um rádio, exatamente. A MFN, Dona Rosana e Matheus me presentearam no ano passado. E está aqui, não é este, mas foi a primeira aquisição material que eu fiz, Walter, antes de entrar no banco. Com 10 anos, juntando as moedinhas dos pequenos serviços que eu fazia para a mamãe, para o papai, para os irmãos, para os vizinhos, as pipas que eu vendia, o jornaleiro, foi minha primeira profissão, fui jornaleiro aos 9 anos. A verdade é que, juntando moedinha, eu fiz a minha primeira aquisição, um rádio de pilha. E ali eu descobri uma coisa, que a partir da aquisição de um bem, você passa a ter uma responsabilidade.
Qual seria? Alimentar com novas pilhas quando as primeiras acabassem. Então veja como a responsabilidade vai crescendo. Mas eu fiz questão de trazer aqui um rádio, porque no próximo dia 9 de setembro nós teremos uma efeméride, uma data comemorativa muito significativa. Será comemorado o quê? Centenário do rádio no Brasil. Que dia? 9 de setembro. E por que nós estamos fazendo referência a isso? Porque é muito importante, porque naquele dia do centenário da independência, lá no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, lá funcionava a capital federal, nós tivemos o presidente da época discursando. Qual era o presidente da época? Valendo! Epitácio Pessoa. Você sabia? Epitácio Pessoa. Então ele discursou. Criaram lá um estúdio de rádio, lá no Morro do Corcovado, mas esqueceram de um detalhe muito importante. Se você tem o transmissor, você precisa ter o receptor. E aí não tinha rádio ainda disponível. Ou seja, criaram lá uma estrutura mínima, de forma que pouca gente ouviu o presidente discursar. Mas de qualquer maneira foi a primeira transmissão de rádio no Brasil. Só no ano seguinte foi criada a primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. Mas eu trago isso por quê? Porque os cientistas descobriram que o rádio, o telefone, hoje o celular, tudo obedece ao princípio do cérebro. O cérebro humano é a base de tudo e nós só podemos sintonizar em algo de uma vez, né? Uma coisa por vez. As mulheres são transcendentais, são maravilhosas, fazem 3, 4 coisas simultaneamente, ao mesmo tempo, de forma concomitante, mas nós somos mais voltados aqui para a Terra, fazemos só uma coisa por vez, nós homens, né? De qualquer forma, o rádio nos mostra isso, que nós só podemos escolher uma estação. Eu adoro, por exemplo, a Alfa FM. Para ouvir a Alfa FM, eu tenho que colocar em 101,7. Se colocar qualquer outro número, não vai dar certo. Então, para sintonizar nessa emissora, eu tenho que colocar na frequência correta. E se eu quero ter uma vida próspera, eu preciso sintonizar a estação da gratidão. Não é possível sintonizar simultaneamente gratidão e o oposto dela, que é a insatisfação. Bem? Para nós nos encaminharmos para o fechamento, eu quero aqui trazer uma foto do dia do lançamento do livro. Quem esteve no lançamento do livro Dia Após Dia, Disciplina e Gratidão, quero agradecer imensamente. Então, o Ribamar, Valdir, o Jerônimo, o Maurinho, a Terezinha, também o Paulo e a Rosinha. Quem mais que eu não mencionei o nome? Obrigado. A grande questão é que a Rosana Aparecida e o Matheus Francisco. Muito obrigado, Valdir. Aquela máxima, né, que a gente não conta a gente mesmo, né? Acaba a família não te ama, viu? Fui discreto, ninguém percebeu. Essa foto é emblemática. Devo gratidão a Marta Marinelli, que foi quem preparou essas transparências, esses slides, para a época em que eu ia fazer a palestra Dia Após Dia, Disciplina e Gratidão, no dia 16 de março de 20, ou 14, né? 14 de março de 2020. E aí, observem o que é assim, o sinal de Deus. Nós tivemos ali umas 40 fotos aproximadamente que eu encaminhei para a Marta, e pedi que ela escolhesse uma, Valdir. E ela escolheu esta. Quem está na foto ao meu lado ali, enquanto eu estou autografando? O Toninho, meu barbeiro, e a irmã caçula dele, a Tatiane. Ambos foram me prestigiar naquela noite festiva de 5 de fevereiro de 2020. 3 meses depois, então, já estava aí. Eu fui à feira
encontrei o querido Toninho muito acabrunhado, depressivo. Se soubesse que estava vendo aquele homem pela última vez, eu teria abraçado mais forte e mais demoradamente. A depressão levou este irmão. Então, que bacana que ficou aí a homenagem. O Toninho concluiu sua missão, a Tatiane prossegue, nós ainda estamos aqui também, ainda autografando livros, para quem se interessar ao final da palestra. Mas a verdade é que rendemos homenagem, meu irmão Toninho. Muito obrigado, viu, querido? Um ano mais novinho que eu, já voltou para casa. Naquele dia, lançamos o livro Dia Após Dia, Disciplina e Gratidão, que aqui está, e que é um livro absolutamente interativo. Esse livro contém espaço aqui no início para que você registre 6 grandes objetivos para os próximos 6 meses. Depois disso, você terá 31 capítulos, mas um capítulo por dia. Não é sair lendo o livro todo, que delícia, é curtinho, vou ler em 2 horas, vai ler em 2 horas. Mas a ideia não é essa. A Mora, inclusive a Mora adquiriu lá com a Vera Novo, não foi? Muito obrigado, viu? Muito grato. Exatamente. Dia após dia, disciplina e gratidão. Então, o livro interativo, por quê? A nossa proposta é que você leia um capítulo por dia e depois disso vai consignar 3 boas ações que você realizou hoje em favor do próximo. 3 boas ações. E logo na página seguinte você tem a possibilidade de consignar 3 boas razões para agradecer pelo dia de hoje. Então, em uma página você planta sementes, na outra página você colhe os frutos. É assim que funciona. Depois disso, fecha o livro, volta a ele no dia seguinte, você vai investir, como eu coloquei lá, 5 minutos dia de leitura, reflexão e escrita. E muito importante, volte sempre aos seus objetivos que foram consignados no início do livro. Há espaço para até 180 dias. Isso é que eu chamo de disciplina, né? Maravilha. Então, muito bem. Aí nós temos... Obrigado, Toninho. Vai com Deus, meu irmão. Cora Coralina. Quem conhece Cora Coralina? Versos maravilhosos de Cora Coralina. E veja que interessante, nós começamos falando da República, né? Que ano ela nasceu, né? O ano da proclamação da República. E ela faleceu no ano, diz alguma coisa dentro da República, não? É o início da nova República, não é? Com Tancredo sendo eleito, que coisa estranha, não? Quem foi Cora Coralina? Uma poetisa e contista de qual cidade do Brasil, quem sabe? Goiânia. E ela escrevia, né? Desde a adolescência, escrevia sempre, mas foi lançar seu livro no ano de 65, 20 anos antes do seu falecimento. Ela estava com 76 anos, para ver que nunca é tarde para começar. Mas ela escreveu algo assim que a gente se surpreende mesmo, porque ela disse o seguinte, né? Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos acrescentar vida aos nossos dias. De novo, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. E aí, essa vida, na minha visão, teria que ser com letra maiúscula, porque é a vida plena, aquela que está lá em João 10:10. Evangelho de São João 10:10, que diz o seguinte: eu vim, e esse eu, Jesus Cristo, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Cora Coralina, muito obrigado. E a frase que nós mencionamos, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos acrescentar vida aos nossos dias. E aqui eu quero render uma homenagem às pessoas que são, eu ia dizer mais velhas, mas não, são mais experientes.
Nós aprendemos muito com as pessoas que chegaram antes. A nossa sociedade, infelizmente, está se esquecendo disso. Numa época em que há tanta informação, nós até nos perdemos, nem sabemos distinguir o que é fato do que é fake, é muita emoção, e nós acabamos esquecendo de valorizar aqueles que chegaram antes, em especial papai e mamãe. Em especial papai e mamãe. E como última mensagem, eu quero aqui homenagear exatamente meu pai. Paulo Pinheiro foi padeiro, foi um mestre na vida, e ele tinha uma frase muito simples, que dizia: filho, a vida é rápida. Filho, aproveita cada dia, porque é muito rápido. E até nisso ele foi mestre, porque de tanto mencionar que a vida é rápida, meu pai partiu em 15 minutos. Sentiu um formigamento no braço, ele estava bem, ele estava caminhando ao lado da minha mãe. 15 minutos e ele partiu, concluiu a sua missão. Foi a lição final do mestre Paulo Pinheiro. Ou seja, aproveitemos cada instante da nossa vida. E se em algum momento tivermos dúvida, como aproveitar, façamos a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Só por hoje. Pela atenção, muito obrigado.